Olá, olá! Então chegamos na nossa lição 28. Essa é uma lição bem interessante que me remete à introdução do curso em Milagres, né? Quando a doutora Ellen Schuckman e o seu chefe, né? Seu colega de trabalho, né? Que são psicólogos, professores da Universidade de Psicologia Médica de Columbia, em Nova York, né? Ele olhou para ela, o Bill, né? O chefe dela, e disse assim: tantas discussões, tantas brigas, e ele olhou para ela e disse: deve haver um outro jeito, deve haver um outro modo. As nossas relações aqui estão muito difíceis, deve haver um outro modo, um outro jeito, né, de viver, de se relacionar. E foi ali que a Ellen começou a receber o ditado de um curso em milagres, quando ela abriu a possibilidade de que pode haver sim um outro jeito. Foi a primeira vez na vida que ela concordou com o Bill. E ela disse: Bill, deve haver um outro jeito e eu vou te ajudar a encontrar. E a partir daí ela começou a receber o ditado de um curso em milagres, né? E a lição de hoje, ela nos diz o seguinte: acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Eu quero ver as coisas de modo diferente. Hoje estamos realmente dando uma aplicação específica à ideia de ontem. Nesses períodos de prática, estarás assumindo uma série de compromissos definidos. Se os manterás no futuro, não nos ocorre agora. Se terás pelo menos disposto a assumi-los agora, já estás a caminho de mantê-los. E ainda estamos no começo, bem no comecinho, né? 28 lições, bem no comecinho do ano. Tu podes querer saber por que é importante dizer, por exemplo, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente. Em si mesma, ela não tem menor importância, mas o que é por si mesmo e o que significa em si mesmo? Vês muitas coisas separadas à tua volta, o que na realidade significa que absolutamente não estás vendo. Vês ou não vês? Quando tiveres visto uma coisa de modo diferente, verás todas as coisas de modo diferente. A luz que verás em qualquer uma é a mesma luz que verás em todas. Eu acho bem interessante que eu falei para vocês também na aula anterior, dia 27, aula 27, que o não julgamento é isso, né? É quando a gente começa a ver de uma forma diferente. Isso foi ocorrendo de forma muito prática na minha vida. As coisas eu vou começando a ver de modo diferente, né? Só que quando a gente começa a se autoanalisar, analisar as coisas, analisar a nossa vida, a gente percebe quanta coisa a gente já tem muito determinado, muito certo, muito certeza de que é daquele jeito, né? E aquilo atrapalha o nosso crescer, né? Então a gente vê que na relação com o filho, na relação de um filho com outro filho, na relação você com seu marido, na relação você com seu trabalho, na relação você com sua sogra, com sua mãe, com seus irmãos, com seus sobrinhos, na relação você com a sua casa, na relação você com o seu armário, na relação você com o seu computador, na relação você com os seus sapatos, na relação você com as suas roupas, com a sua maquiagem, com o seu vestir. Tudo isso a gente já tem tudo pré-estabelecido. Então, quando a gente deseja ver e deseja ver de modo diferente, a gente começa a querer ver tudo de um modo diferente. Será que realmente, se eu me vestir de tal forma, eu vou passar a mensagem que eu quero passar? Será que realmente o que eu quero é brigar com meu marido? Ou será que o que eu quero é que ele me dê atenção? Será que realmente eu estou contribuindo para ajudar os meus filhos não brigarem? Ou eu estou contribuindo mais com as brigas deles, às vezes colocando um contra o outro? Será que realmente eu estou me amando? Ou será que eu realmente estou cumprindo expectativas que os outros têm de mim? Será que eu realmente estou servindo a Deus que me criou, que tem um propósito para minha vida? Ou será que eu estou cumprindo o propósito do meu marido, da minha sogra, da minha mãe, dos meus filhos? Eu estou aqui fazendo o que Deus quer que eu faça?
Tu podes querer saber por que é importante dizer, por exemplo, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente. Em si mesma, ela não tem a menor importância. Mas o que é por si mesmo e o que significa em si mesmo? Vês muitas coisas separadas à tua volta, o que na realidade significa que absolutamente não estás vendo. Vês ou não vês? Quando tiveres visto uma coisa de modo diferente, verás todas as coisas de modo diferente. A luz que verás em qualquer uma é a mesma luz que verás em todas. Ou seja, isso vem nos trazer, que mais adiante vai trazer, de que Deus é tudo que existe. E Ele é só o que existe. Né? Mais adiante a gente vai entender isso e sentir. Ao dizeres, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás assumindo um compromisso para retirar as tuas ideias pré-concebidas sobre a mesa e abrir a tua mente para que ela é e para que serve. Não a estás definindo em termos passados. Estás perguntando o que ela é, em vez de dizer-lhe o que ela é. Não estás aprendendo o seu significado à tua diminuta experiência com mesas, nem limitando o seu propósito aos teus pequenos pensamentos pessoais. Isso aqui é bem interessante, que para tudo a gente vai dando um significado, né? Para tudo a gente vai dando um significado. E é difícil a gente mudar o significado que a gente já deu para determinada coisa, para determinado objeto, para determinada pessoa ou para determinado relacionamento, né? E tudo é concebido de acordo com as nossas crenças passadas, com as nossas memórias, né? Por isso que eu falo tanto no Ho'oponopono, porque ele é uma técnica muito fácil de aplicar para limpeza de memórias, né? E isso vai ajudar muito a gente a agilizar o processo de limpeza, de libertação, de silêncio de pensamentos, entende? De estar em Deus. Não questionarás o que já definiste, olha ali. E o propósito desses exercícios é de fazer perguntas e receber respostas. Ao dizeres, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás te comprometendo a ver. Não é um compromisso exclusivo, é um compromisso que se aplica tanto à mesa quanto a qualquer outra coisa, nem mais nem menos. De fato, poderias ganhar a visão simplesmente a partir desta mesa. Se retirasses as tuas próprias ideias a seu respeito e olhasses para ela com a mente completamente aberta. Ela tem algo para te mostrar. Algo bonito e limpo e de valor infinito, cheio de felicidade e esperança. Escondido atrás de todas as tuas ideias sobre a mesa, está o seu real propósito, o propósito que ela compartilha com todo o universo. Aqui eu me lembro, né, a primeira vez que eu vi a minha irmã falando sobre o curso em milagres, antes de eu estudar o curso, eu dizia, mas que absurdo que eu vou ficar olhando para uma cortina, que eu vou ficar olhando para uma mesa e dizendo que acima de tudo eu quero ver de uma forma diferente. Eu ia ficar lá a vida inteira olhando para aquilo e não ia entender nada. E é claro que eu não entendia nada, porque eu não tinha conhecimento nenhum do curso, eu não tinha aplicado as ideias, né? E eu não tinha consciência de quem era Deus. Eu não tinha a menor ideia de quem era Deus, né? Para mim, Deus era aquilo que eu tinha aprendido na igreja, que meus pais tinham me ensinado, né? Eu não tinha consciência de que Deus é tudo que existe, que é a substância de tudo que existe, né? Se ele não tivesse criado os átomos, elétrons e toda a matéria que existe, e toda a energia que existe, nada existiria. Ou seja, se a gente examinar, nós somos feitos de carbono e a mesa também é feita de carbono. A diferença é a gramatura desse carbono e as outras composições que tem. Ou seja, tudo é feito da mesma coisa, né? Então, quando a gente começa a entender a física quântica, quando a gente começa a entender a espiritualidade, quem realmente é Deus, quem realmente nós somos, quem realmente são as coisas, a gente começa a ver de uma forma diferente. Quando a gente começa a ver que tudo é vivo, a gente começa a ver de forma diferente.
Portanto, ao usar essa mesa como sujeito para a aplicação da ideia de hoje, na realidade estás pedindo para ver o propósito do universo. Estás fazendo o mesmo pedido a cada sujeito que usares nos períodos de prática. Estás assumindo um compromisso com cada um para deixar que o seu propósito seja revelado a ti, ao invés de colocar o teu próprio julgamento sobre ele. Hoje, teremos 6 períodos de prática de 2 minutos, nos quais a ideia para o dia é declarada em primeiro lugar e em seguida aplicada a qualquer coisa que vejas ao teu redor. Eu acho legal a gente colocar despertar o celular para esses períodos de prática, porque senão a gente acaba esquecendo, né? Aí às vezes eu fazia 3 períodos à noite, né? Eu faria quando as meninas dormiram, um quando eu fui escovar os dentes e um quando eu deitei na cama, porque durante o dia eu não tinha conseguido dar o devido espaço para fazer isso. Às vezes a gente está muito ocupado. Então é legal você colocar ali quando é o seu intervalo, para você conseguir se dar esse me time, esse tempo comigo, esse tempo com Deus, esse tempo com o meu autoconhecimento, com minha espiritualidade, tá? Porque na verdade é a única coisa que tem sentido. É a única coisa que tem sentido. Se Deus me criou a minha vida, o mínimo que eu posso fazer é dedicar a minha vida a Ele. E para isso a gente não precisa nos tornar freiras ou a Madre Teresa de Calcutá ou ser como Jesus Cristo, enfim. Mas a gente leva a nossa vida no propósito que ela tem, tendo Deus como primeiro. Em vez de ter o teu ego, os teus interesses, é Deus em primeiro lugar. Então, que sentido tem a vida se não for Deus em primeiro lugar? Nenhum. Você vai viver uma vida infeliz. A gente vive vidas infelizes por causa disso, porque a gente não vive a nossa essência divina. Então, dê valor a isso, a esse exercício, a esse tempo consigo mesmo, tá? Eu vou finalizar aqui porque já tá longe. Vamos lá. Os sujeitos não só devem ser escolhidos ao acaso, como também a ideia deve ser aplicada a cada um com a mesma sinceridade, numa tentativa de reconhecer o valor igual de todos na contribuição para o teu modo de ver. Como de costume, as aplicações devem incluir o nome do sujeito que os teus olhos tocam, por acaso, e deves olhar para ele enquanto dizes: acima de tudo, eu quero ver este de modo diferente, né? Este prato, colher, livro, de modo diferente. Cada aplicação deve ser feita bem lentamente e, na medida do possível, refletidamente. Não há pressa.